que abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, dando continuidade às exposições neste belíssimo livro. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos, mais uma vez, meus irmãos, ao nosso Senhor em oração. Nosso Deus e Senhor, este é o momento, Pai, que a Tua palavra é aberta para que seja pregada, Pai. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que possamos, Senhor, contemplar a Tua palavra. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que possamos, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta manhã. E, Senhor, usa-me, Pai, para o louvor da Tua glória. Usa-me, Senhor, para a Tua glória somente quando prego a Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que a Tua fidelidade, Senhor, seja exaltada. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta. Ó Deus, usa-me, Senhor. Usa-me poderosamente, Pai, na pregação da Tua palavra, que eu proclame o Teu evangelho, Senhor, com intrepidez, sem qualquer tipo de impedimento, ó Pai, mas livremente, Senhor, com ousadia. Concede-me a Tua graça, Senhor, neste momento, e usa-me apesar das minhas debilidades. E que o Teu povo, Senhor, que aqui está presente, possa atentar à pregação da Tua palavra, possam ouvir atentamente, diligentemente, Senhor. Fala aos nossos corações, é o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, nós finalmente chegamos ao capítulo 12 do livro de Gênesis, capítulo tão querido, capítulo tão amado, capítulo tão conhecido, capítulo tão estudado, pregado. É conhecido de todos nós, meus irmãos, este capítulo de número 12, pois nele nós encontramos o chamado de Abrão, para que ele seja aquele através de quem o Senhor abençoará todo mundo. Abraão, servo do Senhor. Mas que antes, como vimos,
Não era alguém que caminhava como o servo do Senhor, que antes era alguém que não estava inserido num contexto tão bom assim. Nós vimos no domingo passado que Abrão, filho de Tera, vivia no meio de uma família pagã, no meio de uma nação pagã, distante do Senhor. Vimos, inclusive, que Tera, seu pai, e certamente aqueles que eram da sua família, e Abrão envolvido neste meio estava, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses, se prostravam diante dos deuses da lua. Estavam distantes do Senhor, adorando coisas que eram nada mais que fruto da sua própria imaginação. Eles estavam longe, meus irmãos, de Deus. Mas como vimos, o Senhor então começa a preparação de Abrão, bem como a preparação de Sarai, para aquilo que eles haveriam de experimentar posteriormente. O Senhor então começa a preparação, ou preparando o coração de Abrão, quando ele tem de sair da sua terra. E então vai começar a peregrinar junto ao seu pai. Fato é, meus irmãos, e nós vimos que apesar dele ter peregrinado com o seu pai, eles não chegaram ao destino. Eles não chegaram até o lugar que eles deveriam então caminhar. Eles pararam em Harã. Foi lá, inclusive, onde o seu pai, Tera, morreu. E então, meus irmãos, nós contemplamos também a realidade e o drama que estava envolvendo a família de Abrão. O Senhor é um Deus que grandemente abençoou muitos homens. E nós vimos não somente descendentes da mulher, ou seja, a descendência eleita, mas também até mesmo aqueles que eram descendentes da serpente. E o Senhor abençoou grandemente com a graça de terem filhos e muitos filhos. Gerações e mais gerações. Filhos e mais filhos, até mesmo ímpios sendo abençoados assim. Contudo, vimos que Abrão estava impedido de ter filhos. A sua esposa, chamada Sarai, ela era estéril. Não tinha a menor possibilidade desta mulher, seguindo o curso natural, ter filhos. Mas então, meus irmãos, nós chegamos agora ao início deste bloco de Gênesis, onde nós contemplaremos o Senhor convocando este homem Abrão, apresentando explicitamente o seu chamado e dizendo que este homem, já velho, com uma mulher que não poderia ter filhos, ele seria o pai de uma grande multidão inumerável. Que a sua descendência seria imensa, que nem a areia do mar, nem as estrelas dos céus, tão numeroso quanto as areias do mar e as estrelas dos céus. Nós veremos aqui, meus irmãos, um Senhor que não somente ordena coisas, mas um Senhor que promete coisas e que, atrelado a estas promessas maravilhosas, há aquele que é o bendito, o maravilhoso das nações, sendo apontado e revelado através deste homem chamado Abrão. Um homem, meus irmãos, que revelará na sua caminhada fé genuína no Senhor, obediência e culto, como é próprio daqueles que têm uma fé verdadeira no Senhor. Por essa razão, então, olharemos, meus irmãos, olhemos para o texto agora de Gênesis capítulo 12, versículo 1, que nos diz a palavra do nosso Deus. Ora,
Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então vejam, meus irmãos, aqui é o Senhor quem fala. E se tem uma coisa interessante que nós notaremos nesses versos, é somente o Senhor quem fala. É o Senhor falando, é o Senhor ordenando, é o Senhor apresentando promessas aqui ao seu servo. E a ordem do Senhor aqui para Abrão é: sai da tua terra. Ele deveria então sair daquela sua terra povoada e rodeada por idólatras e então ir para um outro lugar. Então a ordem é: sai da tua terra, mas não somente isto. O texto nos dirá: sai do meio da tua parentela. Ou seja, você vai ter que deixar para trás todas aquelas pessoas que têm algum tipo de relação com você sanguínea. São seus familiares. Você vai ter que abandoná-los também. Você vai ter que sair deste lugar. Você vai ter de sair, Abrão, da casa do teu pai. Ainda que você tenha grandes posses, grande terra, porque certamente ele possuía, meus irmãos. Ele era herdeiro de grandes terras. Ele tinha posses naquele lugar. Mas o Senhor diz assim: você vai sair da cidade e da nação que você habita, você vai sair do meio da sua família de sangue, você vai abandonar a sua terra, que você poderia desfrutar dela e nela tanto produzir, e vai para uma terra que te mostrarei. Você vai para uma terra que te mostrarei. É interessante, meus irmãos, nós notarmos a verdade de que Abrão, até então, não fazia a mínima ideia neste chamado do lugar que ele iria. Que terra é esta que me aguarda? Que terra é esta que ele me promete aí? Ele não sabia, como nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 11. Ele foi chamado para ir para uma terra que ele não fazia a mínima ideia de onde era, como era, o que ele teria de enfrentar ali. Mas a realidade é esta, meus irmãos. O Senhor simplesmente o convoca para isto. E como é maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos para esta realidade deste texto, de o Senhor chamando este homem. Veja, o Senhor vai escolher, o Senhor vai eleger soberanamente um homem do meio de todos aqueles que eram idólatras e perversos, chamando-o agora, irresistivelmente, para a sua obra. O Senhor, meus irmãos, Ele não somente chama, o Senhor, Ele ordena. Porque o que nós encontramos aqui, meus irmãos, são palavras do Senhor mesmo ordenando a Ele o que Ele deveria fazer. Semelhante ao Senhor, quando no princípio de todas as coisas ordenava: haja luz e houve luz. Aqui o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Este é o chamado de Abrão para servir ao Senhor. E então o Senhor vai, atrelado ao chamado de Abrão, vai apresentar a ele algumas promessas para ele. O Senhor vai apresentar algumas promessas a partir do verso 2. E a palavra então do nosso Senhor nos diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Vejam que coisa muito interessante também aqui. O Senhor não somente chama Abrão do meio de um povo estranho, mas o Senhor vai falar algo que talvez na cabeça de Abrão ele tenha pensado assim: mas como isso?
Porque nós vimos, meus irmãos, em Gênesis capítulo 11, versículo de número 30, Sarai era estéril, não tinha filhos. Como então o Senhor pode se voltar para Abrão e dizer, de ti farei uma grande nação? Mas aqui está, meus irmãos, a promessa do Senhor para este homem. A promessa do Senhor é, de você, Abrão, a partir de ti, uma descendência muito grande sairá. Uma descendência imensa que marcará o mundo. De você, Abrão, farei uma grande nação. Ainda que o que eu esteja falando, Abrão, seja algo que aos olhos naturais pareça algo totalmente estranho e distante, eu sou o Senhor que vos fala. Eu sou Yahvé, de ti farei uma grande nação. Esta é a promessa, é a primeira promessa do Senhor a Abrão. Promessa esta que ele deveria então ouvir e abraçar com fé. É exatamente isto que o Senhor espera de todos aqueles a quem ele fala, ordena e promete. Mas não somente isto, meus irmãos, ele vai dizer assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então ele vai dizer, olha, você será uma grande nação, eu serei contigo e te abençoarei grandemente. E farei com que o seu nome seja engrandecido. Engrandecerei o teu nome. Vocês se lembram de uma ocasião em que homens tentam fazer com que o seu nome seja engrandecido? Vocês se recordam nos textos que nós pregamos aqui de pessoas que se juntaram com o propósito de fazer o seu nome célebre e famoso neste mundo? Vejam que ironia aqui de Moisés, ou do Senhor através do seu servo Moisés, os homens envolvidos na Torre de Babel. Qual era o propósito deles em construir aquela torre? Fazer o nome deles memorável. Fazer o nome deles famoso. Fazer o nome deles grande. Eles estavam tentando fazer com que o nome deles fosse imortalizado. Fazer com que o nome deles, meus irmãos, permanecesse na história. Foram pessoas que buscaram a glória deles mesmos. Foram pessoas que queriam fazer com que o nome deles fosse glorificado. Mas aqui, a palavra nos revela, não é você quem deve fazer o seu nome ser engrandecido. É o Senhor mesmo quem faz engrandecer o nome dos homens. É o Senhor mesmo quem engrandece o nome dos seus servos. Não o homem mesmo. Aqueles que buscam, meus irmãos, fazer o seu nome conhecido, revelam que o seu coração ele está distante do verdadeiro propósito da sua vida. É marca daqueles que não conhecem ao Senhor. É uma marca daqueles que são descendentes da serpente. Mas aqueles que são descendentes da mulher são aqueles que não buscam a sua própria honra, são aqueles que não buscam a sua própria glória, mas são aqueles a quem o Senhor engrandece o nome. Mas o propósito do Senhor em engrandecer o nome de Abrão, o propósito do Senhor em fazer o nome de Abrão grande, meus irmãos, é que o seu nome seja glorificado.
O nome de Abrão estará ligado ao nome de Deus, e o nome de Abrão sendo conhecido, o nome de Abrão sendo famoso, famoso estará sendo o nome do Senhor, glorificado estará sendo o nome do Senhor, exaltado estará sendo o nome do Senhor. Não é o nome de Abrão simplesmente, meus irmãos, mas aquele que age através deste Abrão, que é o próprio Senhor, aquele que soberanamente conduz a vida deste homem, aquele que engrandece o nome dele. É o Senhor, meus irmãos, quem age então em favor dele. E o Senhor então diz: "Se tu uma bênção." Ele está declarando aqui, meus irmãos, o que Abraão deveria ser e o que ele será, como nós saberemos. Ele será, meus irmãos, alguém por e através de quem o Senhor abençoará grandemente todo mundo. Ele não seria somente uma bênção naquele lugar. Ele seria alguém que, através de quem as bênçãos grandiosas e redentoras do Senhor alcançaria o mundo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Vejam só, meus irmãos, esta é a bênção do Senhor para Abrão. Estas são as suas promessas. E uma coisa que nós devemos notar, meus irmãos, é que o Senhor, ele vai ser tanto com Abrão, ele vai ser alguém que estará tão apegado com Abrão, que ele será aquele que dirá assim: olha, se alguém te amaldiçoar, amaldiçoado ele será. Se alguém te abençoará, abençoado ele será. É o que nós vemos no versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para este texto, porque se tem uma realidade que acontece com todos aqueles que são filhos amados do Senhor, o que acontece com todos aqueles que estão no relacionamento pactual com o Senhor, desde a antiga aliança até a nova aliança, é que aqueles que se voltam contra aqueles que são seus, se voltam contra o próprio Senhor. E aqueles que se voltam contra o próprio Senhor, eles são punidos, eles são malditos. Mas aqueles que andam em favor, aqueles que caminham com o Senhor, são aqueles que serão abençoados. E a ideia, meus irmãos, de maldição sobre aqueles que amaldiçoarem e bênção sobre aqueles que abençoarem, está ligado à realidade daqueles que pertencem à descendência da mulher ou à descendência da serpente. Quem serão aqueles que serão amaldiçoados? Amaldiçoados serão todos aqueles que se oporem ao Senhor e a todos aqueles que estão unidos ao Senhor. E aqueles que se opõem assim são aqueles que são os descendentes da serpente. São aqueles que nunca desejaram nem desejarão caminhar com o Senhor e fazer a sua vontade. Sobre estes recairá maldição. E quanto àqueles que são descendentes da mulher, estes são aqueles que serão abençoados com a mesma fé que abençoado foi Abrão. E porque, meus irmãos, eles são aqueles que serão abençoados com a mesma fé que abençoado foi Abraão, eles serão abençoados nele. Esses, meus irmãos, são aqueles que creem nas mesmas promessas ou naquele que fora prometido a Abraão.
Estes serão grandemente abençoados. Por essa razão, então, o texto nos dirá, meus irmãos, no finalzinho do versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas. Serão abençoadas em você, Abraão. Todas as famílias da terra. E, meus irmãos, quando o texto fala famílias da terra, ele está dizendo assim, todas as nações da terra. Não somente aqueles que são descendentes legítimos de Abraão, mas todo mundo. E aqui, meus irmãos, envolve todos aqueles que são chamados por Deus, independentemente de qual nação pertença. Meus irmãos, esta realidade e esta bênção estendida em Abraão nos envolve. Esta bênção envolve a mim e a você. Todos serão abençoados, meus irmãos, nesta descendência maravilhosa que virá de Abraão. Desta descendência maravilhosa que virá dele. Por quê, meus irmãos? Porque eles são aqueles que depositam a sua fé e confiança no mesmo Deus que Abraão depositou. Porque, meus irmãos, qual no final das contas é a promessa? Quem verdadeiramente é o descendente prometido aqui a Abraão? É o que nós encontramos, meus irmãos, quando Paulo, fazendo referência ao texto aqui de Gênesis capítulo 12, nos diz, em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo de número 16, a palavra do nosso Senhor nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abrão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Vejam, meus irmãos, quem são os descendentes? O texto vai dizer, Paulo interpretando aqui, o descendente. E o descendente aqui é Cristo. Cristo é aquele que descende de Abrão. É isso que nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vejam, meus irmãos, este é o descendente prometido. Este é aquele que virá de Abrão. E este, meus irmãos, é aquele em quem ele vai depositar também a sua fé. Porque Abrão, meus irmãos, ele creu na promessa. E Abrão, ele creu neste Cristo que era o seu descendente. E qual será a bênção, então, de todos aqueles que são abençoados em Abrão? A bênção de todos aqueles que são abençoados com a fé de Abrão é abraçar, crer e confiar neste mesmo Cristo que é o seu descendente. Meus irmãos, Abrão, ele foi salvo. Abrão, ele confiou no Senhor. Abrão, ele abraçou as promessas. Abrão, ele creu no Cristo que viria. Abrão foi salvo, meus irmãos. Abrão foi justificado pela graça, mediante a fé no Cristo que estava para vir, o seu descendente. Ele foi salvo, ele foi justificado, ele era um eleito de Deus. E todos nós
que caminhamos na mesma fé e na mesma pisada do nosso pai Abraão, também cremos neste Cristo. E por este Cristo nós fomos salvos, por este Cristo nós fomos justificados. Já não há mais condenação para nós, já não há mais juízo para nós, já não há mais inferno para nós. Porque agora, meus irmãos, nós fomos transportados do reino das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos salvos por este mesmo Cristo, mediante a fé neste Cristo, como diz ainda Gálatas, capítulo 3, verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, a fé é um instrumento através do qual nós abraçamos as promessas. Abraão creu e ele abraçou a Cristo. O Senhor nos concedeu esta mesma fé, meus irmãos. A fé que precisávamos para abraçar aquele que é o mais desejável do que qualquer coisa neste mundo. A fé naquele único que poderia nos tirar da idolatria, da rebeldia, de distante do Senhor, como Abraão estava. Foi por esta fé que você foi salvo, foi o Senhor quem te concedeu a fé, para que você possa crer naquele que é o único que pode te libertar da escravidão do pecado e da condenação. Agora você, graças a esta mesma fé, pode chamar a este Deus, o Deus de Abraão, de seu pai. Abraão confiou, Abraão creu. Ele deveria e poderia crer, meus irmãos. Ele poderia crer nestas promessas maravilhosas do descendente que viria, porque aquele que falou não é homem como nós. Aquele que falou é o próprio Senhor. E aquele que prometeu, aquele que o chamou, aquele que ordenou, aquele que prometeu, é um Deus, meus irmãos, que é verdadeiro. Razão alguma Abraão tinha. Razão alguma Deus deu para que ele desconfiasse das palavras verdadeiras deste Senhor. Então, o que Abraão faz, meus irmãos? Diante deste chamado do Senhor, ele creu nas promessas e foi. E vejam, meus irmãos, ele partiu para fazer aquilo que ele foi chamado. Ele partiu, veremos isso a partir do próximo versículo. Nós veremos isto a partir do versículo de número 4, que Abraão, ele atendeu o chamado do Senhor. Porque, meus irmãos, é fato, todos aqueles que são eleitos de Deus e possuem uma verdadeira fé no seu Deus, eles são aqueles que respondem com obediência ao seu Deus. Abraão foi chamado por este Senhor, Abraão creu neste Senhor, Abraão foi salvo por este Senhor e Abraão atendeu ao chamado deste Senhor para a sua vida. Então o versículo de número 4 nos diz: partiu, pois, Abraão, como? Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vejam, meus irmãos, ele atendeu. E se tem uma coisa que nós devemos fazer semelhantemente a Abraão, semelhantemente a ele, nós que fomos salvos por Cristo, é que se uma vez fomos salvos e chamados pelo Senhor para alguma vocação, se tem uma coisa que nós faremos quando Ele nos chamar,
é obedecer a esta vocação. Porque vejam, isso é uma característica daqueles que possuem a verdadeira fé. E o chamado de Abrão era um chamado para que ele saísse da sua parentela e se tornasse um ministro do Senhor para a salvação daqueles que estavam perdidos no mundo. Ele estava ali para fazer com que aqueles que foram dispersos na rebelião em Babel pudessem agora ser unidos pelo sangue de Cristo. Este era o chamado dele. E ele então saiu a propagar. E o Senhor, meus irmãos, ele tem várias vocações neste mundo. O Senhor chama muitos para o ministério da palavra. E estes são chamados, portanto, a abrir a Escritura Sagrada e a proclamar este Cristo que é salvação para o perdido. E o que devem então fazer aqueles que são chamados para isto? Se foram chamados pelo Senhor, se verdadeiramente possuem a fé neste Senhor Jesus Cristo, eles ouvirão o chamado e atenderão prontamente. Porque esta é a vocação. Atenderão prontamente, porque este é o seu chamado. E é isto que devem fazer, e é isto que fazem aqueles jovens que são chamados para o ministério da palavra. O Senhor me chamou, eu vou sair da minha terra, da minha parentela, irei para onde o Senhor me enviar, para lhe servir ao Senhor no serviço à Igreja de Cristo. Mas o Senhor também nos chama para muitas outras vocações. E aqui há vocações distintas. Pessoas que trabalham em áreas também distintas. A mulher no seu lar, o homem fora da casa, outros envolvidos com literatura, outros envolvidos com a produção de alimento, outros envolvidos com tantas coisas aqui. São tantos, meus irmãos, os tipos de trabalho, são diversas as vocações que o Senhor chama os homens para exercer neste mundo. Mas, ainda que exista distinção na vocação, há um só que chama. E é o Senhor. E se tem uma coisa que aqueles que foram salvos pelo Senhor não devem fazer, é rejeitar e ignorar a voz do Senhor. Porque é exatamente isto que fazem aqueles que rejeitam o Senhor. Porque, meus irmãos, rejeitar a vocação do Senhor é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar a vocação do Senhor para a sua vida é ignorar a vocação de Deus para você. É como se você dissesse assim, talvez, não, eu sei o que é bom para a minha vida. Não, bom para a minha vida é isso aqui, eu fui chamado para fazer isso. É o que eu acho. Porque é bom, de repente porque vai me dar status bom, de repente porque vai me dar uma condição financeira boa. Muitas pessoas tentam ignorar aquilo para o que foi chamado para servir neste mundo. Meus irmãos, se o Senhor te chamou para servir a Ele, no serviço mais simples neste mundo, você deve atender a este chamado e fazer este serviço neste mundo. O Senhor não chamou todo mundo para ser patrão. O Senhor também não chamou todo mundo para ser empregado. O Senhor chamou pessoas diversas para funções diversas para que este mundo possa caminhar de um modo que glorifique o seu nome. E se tem um modo de glorificarmos o nome deste nosso Deus, é ao ouvirmos o que este Senhor tem a nos dizer acerca daquilo que é o nosso chamado, e nós devemos atender, sendo obedientes. É assim que o Senhor faz, e é assim que agem aqueles que possuem a verdadeira fé no Senhor. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ele foi obediente, meus irmãos. A obediência é uma característica de toda fé genuína. Como nós lemos no padrão confessional, no culto público, sobre a fé verdadeira. A fé verdadeira conduzirá o homem a uma obediência, e a uma obediência aos mandamentos do Senhor. E Abrão fez isso, meus irmãos. Nem era novinho mais não. Já um homem com mais de 70 anos de idade. Saiu da sua casa, foi fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então, meus irmãos, se você verdadeiramente diz possuir uma fé genuína no Senhor,
se você realmente abre a boca e diz, eu fui salvo por este Cristo, você deve ser alguém que obedece a este Deus. Alguém que atende e escuta as suas ordenanças, instruções e mandamentos. Você vai ser alguém que vai procurar caminhar segundo eles. Segundo estes mandamentos. Que são, e esta obediência e esta observação destes mandamentos serão um testemunho de que você realmente possui uma fé verdadeira nesse Senhor. Veja, não são esses mandamentos que vão te salvar. Você nunca poderá ser salvo através da pura, nua e crua observação da lei. Mas a observação dos mandamentos do Senhor, o atender àquilo que Ele ordena, é uma evidência de que você é filho de Deus. São assim que caminham os genuínos filhos do Senhor. E vejam, Abrão sai. E Abrão sai, meus irmãos, interessante, com algumas pessoas com ele. Ele sai com aquele que é chamado Ló. Lembram? Ló, filho do seu irmão Arã, na verdade, era filho do seu irmão, que faleceu. Abrão como que o adota como se fosse um filho dele e o leva com ele para a sua caminhada. Ló então concorda e vai. Tinha Abrão 70 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo também quem? Sarai, obviamente, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as bênçãos que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então aqui está Abrão seguindo para o seu propósito. Ele está aqui caminhando para a terra que o Senhor haveria de mostrar para ele, chamada aqui terra de Canaã. Então, meus irmãos, ele segue resoluto, ele segue firme naquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Nada parece ser um obstáculo para este homem. E assim deveria ser na caminhada do crente genuíno. Quando o Senhor nos chama para fazer, nós atendemos e seguimos. E nós somos aqueles, meus irmãos, que caminhamos resolutos, firmes, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Seremos aqueles, meus irmãos, que entendendo a nossa vocação, nada nos impedirá de fazer aquilo para o que fomos chamados para fazer. Se o jovem for chamado para o ministério da palavra, ele é aquele que vai se dedicar ao ministério da palavra e vai seguir em frente com isto, independentemente das circunstâncias difíceis que podem surgir na sua caminhada. Assim também com o irmão que trabalha, seja na roça, seja no escritório, seja com tecnologia, seja com as suas próprias mãos, não importa qual a sua vocação, não importa qual será a sua vocação. Se o Senhor te concedeu este dever, é teu o dever de seguir em frente com este trabalho. Fazendo como? Fazendo para a glória dele, independentemente das circunstâncias adversas, independentemente até mesmo da insegurança que você pode sentir. Porque talvez você não saiba o que pode te esperar um pouco mais à frente, nesse seu caminho, nesse seu trabalho, nessa sua vocação. Assim como Abrão também não sabia o que estava aguardando ele mais à frente. Mas ele seguiu. Então, meus irmãos, nós somos chamados assim, caminharmos firmes, firmes no Senhor, firmes na nossa vocação, trabalhando e fazendo tudo diligentemente. Diligentemente. Confiando no Senhor que nos chamou para aquilo. Se Ele nos chama, Ele nos concede exatamente tudo aquilo que precisamos para seguir em frente. O Senhor não nos chama para fazer algo sem que nos conceda também as ferramentas necessárias para trabalharmos com aquilo que fomos chamados para fazer. Se recuarmos, será por nossa covardia somente.
não porque o Senhor não nos concedeu aquilo que precisamos. Então, meus irmãos, nós somos chamados a seguir em frente com aquilo que o nosso Senhor nos chamou para fazer neste mundo. E então, segue este servo do Senhor, o versículo de número 6, dizendo: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, aqui, meus irmãos, nesse versículo, nós vemos Abrão seguindo com sua caminhada. E então, mais uma vez, o Senhor fala com ele. Quer dizer, nós vemos ele atravessando até Siquém, melhor dizendo, ao Carvalho de Moré. E é interessante, meus irmãos, Carvalho de Moré. Esse Carvalho de Moré provavelmente era uma árvore muito grande que ficava numa região de idólatras dos cananeus. E provavelmente nesta árvore ou nesta região era um lugar onde estes idólatras cultuavam aos seus deuses. Eles ali prestavam culto às suas divindades e faziam ali tudo aquilo que é desagradável ao Senhor. O que acontece então aqui? Abrão, ele vai justamente até este lugar. E o que aconteceu ali? Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse. O Senhor vai aparecer justamente a Abrão nesta terra estranha, onde a idolatria reinava. E o que o Senhor diz a ele? Mais uma vez o Senhor, reafirmando as suas promessas. Darei à tua descendência esta terra. Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vejam, meus irmãos, o que acontece aqui. O Senhor, então, mais uma vez, afirmando as promessas que foram feitas para ele, diz: darei a você e a sua descendência esta terra. E o que acontece então? Aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que possuem a verdadeira fé no Messias prometido, no descendente prometido, aqueles que são obedientes a Deus na sua caminhada, seguindo exatamente tudo aquilo que o Senhor ordena, são aqueles que também, em chegando na terra, como fez Abrão, são aqueles que invocarão e adorarão o seu Deus. São aqueles, meus irmãos, que diferentemente daqueles que estavam envolvidos com a construção da Torre de Babel, não construirão para si torres. Não construirão torres para que o seu nome seja imortalizado na terra. Serão aqueles que levantarão altares. São aqueles que não construirão torres, mas altares onde quer que chegarem. Foi exatamente isto que Abrão fez, meus irmãos. Abrão faz algo semelhantemente a Noé. Quando chegou então na terra recriada, por assim dizer, ele adorou. Abrão, meus irmãos, ele fez exatamente aquilo que fazem aqueles que são descendentes da mulher. Ele vai ser aquele que vai adorar ao seu Deus e ele então vai erigir um altar para o seu Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, adorado e honrado e o seu nome seja então glorificado naquele lugar. A adoração, meus irmãos, ela é fruto natural de uma fé verdadeira em Cristo. E é justamente isto que nós encontramos aqui. Ele faz, meus irmãos, algo semelhante a Enos. O nome que o texto vai dizer,
a partir de quem se começou a invocar o nome do Senhor. Ele passou então, meus irmãos, a adorar a Yahvé. Ele passou então a prestar culto a Yahvé. Ele passou a fazer aquilo por onde ele passava, meus irmãos. A adoração a Deus era a expressão dessa fé genuína que ele possuía. E assim deve ser na caminhada de todos aqueles que são crentes genuínos no Senhor. Aqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo desejarão, meus irmãos, obedecer e atender às ordenanças deste Deus. E o seu coração pulsará num desejo imenso de adorar a este Deus e fazer o nome deste Deus conhecido. Desejará adorar ao Senhor. O que ele mais buscará é onde quer que passe, fazer o nome deste Deus exaltado, fazer as virtudes grandiosas deste Deus manifestas e conhecidas. Meu irmão e minha irmã, será que tem sido assim na minha e na sua vida? Será que eu e você, que fomos salvos por Cristo, temos nutrido no nosso coração um desejo verdadeiro, um desejo genuíno, um desejo ardente pela adoração a este Deus? Será que por onde você tem passado, onde os teus pés têm se fincado, você tem desejado erigir altares em adoração ao seu Deus, ao invés de uma torre? Nós fomos chamados para exaltar o nome deste Senhor aqui na terra. Aqueles que desejam exaltar o seu nome, nós já sabemos, são aqueles que são descendentes da serpente. Mas nós que somos descendentes da mulher, nós desejaremos, onde quer que pisarmos, meus irmãos, fazer o nome desse nosso Deus exaltado. E a adoração é o lugar e o momento mais oportuno para isto. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Adorando e servindo a este Deus. Há algo melhor que você deseja fazer neste momento do que isto? O que passa na sua cabeça agora, enquanto você escuta a pregação da palavra? O que você tem pensado? O que vai fazer amanhã? O que vai fazer daqui a pouco, logo após o culto? Ou que demora é essa do pastor terminar esse sermão? Eu espero sinceramente, meu irmão e minha irmã, que isso não seja o que esteja passando na sua cabeça. Porque aqui estamos diante do momento mais maravilhoso que o Senhor nos concede a graça de desfrutar. E você se deleitar nisto é uma manifestação de que você pertence a Ele. Aqueles que não se agradam com este culto são aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que não se deleitam neste culto são aqueles que não conhecem o Senhor. Nós que conhecemos a Ele, desejaremos invocar o seu nome. Desejaremos construir altares em adoração ao nosso Deus. Mas vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa este homem que possui uma fé genuína neste Cristo. Ele é alguém que abraça estas promessas com firmeza e com verdadeira fé. Ele confia nas palavras do Senhor. E vejam, meus irmãos, vocês notaram aqui, ele está caminhando, ele está andando. Ele está saindo de um lugar para outro que é Abrão, se não um peregrino. Meus irmãos, Abrão era um peregrino na terra. Promessa de uma terra foi dada a ele, nós vimos. Não somente de uma descendência, mas de uma terra. E é interessante nós olharmos para a Escritura, e como a Escritura, meus irmãos, é bela e nos apresenta uma verdade gloriosa acerca da verdadeira terra que Abrão desejava habitar.
Quando nós olhamos, meus irmãos, para Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, nós contemplamos a terra e a promessa que Abrão estava abraçado. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, nos diz a palavra. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Pois por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Meus irmãos, qual a promessa que Abraão estava abraçado aqui? Ele não estava apegado, meus irmãos, a esta terra. A terra que ele desejava, a pátria que ele aspirava, a promessa que lhe foi dada, meus irmãos, não foi por uma terra neste mundo. O que Abraão abraçou pela fé foi não somente Cristo, mas ele aspirava pela terra celestial. Ele aspirava pela pátria celestial. Ele aspirava, meus irmãos, pela glória celestial. Esta era a promessa que Abraão estava desejando. Ele não é alguém, meus irmãos, que estava apegado às coisas desta terra, não. Ele não é como os ímpios em Babel. Ele desejava habitar com o Senhor na glória. E é justamente isto, meus irmãos, que eu e você devemos desejar nesta nossa peregrinação neste mundo. Nós não estamos neste mundo para peregrinar e construir casas para habitarmos para sempre. Nós estamos aqui peregrinando e um dia habitaremos na glória celestial com o nosso Senhor. É por isto que nosso coração deve aspirar. É isto que nosso coração deve desejar. É com Ele que nós devemos desejar habitar com o Senhor na glória. A pátria celestial, meus irmãos. Quem irá para esta pátria celestial? Aqueles que foram salvos por este Cristo prometido. Se você foi salvo por este Cristo prometido, você está caminhando e habitará na glória com Cristo e se deleitará nele eternamente. Promessa do Senhor para você se cumprirá, porque o Deus que promete é verdadeiro e não deixará de cumprir as suas promessas. Mas se você não conhece a este Cristo, mas se você não se rendeu a este Cristo,
se você não abraçou as promessas acerca deste Cristo, você não habitará na pátria celestial. Você não estará na glória com Cristo. Você não se deleitará em Cristo. Você não desfrutará dos prazeres da glória eterna. O que você experimentará é juízo. O que você experimentará é condenação. O que você experimentará é sofrimento eterno. O inferno é real. Tão real quanto real é a glória. E não há outra forma de escapar do inferno e da condenação, se não for abraçando este Cristo que é prometido no Evangelho. Corra para Cristo, creia nele e serás salvo. Creia no Cristo que é oferecido livremente no Evangelho. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso glorioso Deus, te damos graças, Pai, por Tua palavra e porque, Senhor, o Senhor tão bondosamente nos chamou. Nós que antes estávamos longe do Senhor, fazendo a vontade da carne, a nossa própria vontade, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos concedeu a fé que precisávamos para crer no Teu Filho. O Senhor nos concede bênçãos. O Senhor nos apresenta as Tuas ordenanças, promessas maravilhosas e uma pátria gloriosa que nos aguarda no futuro. Ó Senhor, ensina-nos, Pai, a aspirar por isto, a aspirar pela glória celestial, pois aspirando por esta glória, estando com a cabeça na glória, caminharemos de um modo reto, como verdadeiros cidadãos da glória celestial, da pátria celestial. Ó Senhor, abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém e amém.